Olá, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais centrais de toda a inteligência artificial. O que exatamente é um agente? Para começar, uma pergunta. O que é que um termostato inteligente na parede, um daqueles robôs que aspiram a casa sozinhos e um carro autônomo super avançado têm em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta conecta todos eles. A resposta é todos eles são o que a gente chama de agentes. E entender bem essa ideia é o que destrava a nossa compreensão de como a IA funciona de verdade. Então, vamos lá? Ok, então, o que é um agente? Na sua forma mais pura, é tudo sobre um ciclo bem simples de 3 etapas. Primeiro, perceber o ambiente. Segundo, decidir o que fazer. E terceiro, agir. É um loop que não para. A definição formal diz basicamente o seguinte: um agente é qualquer coisa que consegue sentir o que está ao seu redor, usando sensores, e fazer alguma coisa nesse ambiente usando atuadores. É simples assim. Os sensores podem ser câmeras, microfones, o que for. E os atuadores são os músculos dele, rodas, braços mecânicos, até um alto-falante. Ou seja, é uma definição bem ampla. E aqui a gente vê esse ciclo bem claramente. O ambiente manda informações, que são as percepções para os sensores do agente. Aí dentro do agente rola o processamento, a decisão e ele escolhe uma ação. Os atuadores executam essa ação e isso muda o ambiente. E aí o ciclo todo começa de novo. Mas só perceber e agir não basta para ser inteligente, certo? Um galho de árvore percebe a chuva e age ficando molhado, mas ninguém diria que ele é inteligente. A grande virada de chave para um agente de IA é o objetivo de ser racional. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Para a gente entender isso bem, vamos usar um exemplo clássico super simples, o mundo do aspirador de pó. Imagina um robozinho aspirador que só vive em 2 quadrados, o A e o B. Ele sabe onde está e se o chão está limpo ou sujo. E ele só pode fazer 3 coisas: ir para a esquerda, ir para a direita ou ligar o aspirador. O cérebro desse agente pode ser só uma tabelinha de regras. Se ele percebe estou no quadrado A e está sujo, a regra manda aspirar. Se ele percebe estou em A e está limpo, a regra muda, vá para a direita. É basicamente um mapa. Para cada situação possível, existe uma ação correspondente. Só que aí vem a pergunta fundamental. Como é que a gente sabe qual é a ação correta para colocar nessa tabela? O que faz uma escolha ser melhor do que a outra? É exatamente aqui que a gente sai da simples reação e entra no campo da inteligência de verdade. E a resposta está na racionalidade. Um agente racional não precisa ser perfeito. O que ele faz é sempre escolher a ação que tem a maior expectativa de dar o melhor resultado, com base na informação que ele tem naquele momento. A palavra-chave aqui é expectativa. Não é sobre ter certeza, é sobre fazer a melhor aposta. E essa diferença é importantíssima. Ser racional não é ser onisciente, não é adivinhar o futuro. Um agente racional faz o melhor que pode com as informações disponíveis. É como atravessar a rua, a gente olha para os dois lados. Se algo completamente imprevisível acontece, a decisão de olhar não foi irracional. Só não dava para prever o imprevisível. Claro, o que é racional por um agente depende totalmente do ambiente em que ele está. As regras do jogo mudam. Por isso, antes de projetar qualquer agente, a primeira coisa é definir o mundo dele. E para fazer isso, a gente usa uma ferramenta chamada PES. É um acrônimo. P de performance, o que é sucesso para ele. E de environment, ou ambiente, onde ele vai operar. A de atuadores, como ele age no mundo. E S de sensores, como ele percebe o mundo. Pegando o exemplo de um táxi autônomo, a performance é ser seguro e dar lucro. O ambiente são as ruas, com trânsito pedestres. Os atuadores são o volante, freios e os sensores, câmeras, GPS. Definir o PES é o passo número 1. Bom, agora que a gente já sabe o que é um agente e como definir o mundo dele, vamos abrir a caixa preta. Como é que um agente funciona por dentro? Vamos dar uma olhada em 4 tipos principais, do mais simples ao mais complexo. O mais básico de todos é o agente reativo simples. Ele é puro reflexo. Funciona com regras do tipo se isso, então aquilo. Por exemplo, se a luz de freio do carro da frente acender, então comece a frear. É rápido, é simples. O problema é que ele não tem memória nenhuma, então só funciona bem se ele consegue ver tudo o que importa no ambiente, o tempo todo. Para lidar com um mundo onde nem tudo está visível, a gente sobe o nível e chega no agente baseado em modelos. Esse aqui já tem uma espécie de memória, um estado interno que acompanha como o mundo está. Ele sabe que se um carro entrou no seu ponto cego, ele provavelmente continua lá, mesmo sem conseguir vê-lo. Ele tem um modelo do mundo na cabeça.
O próximo passo na evolução é o agente baseado em objetivos. Porque não adianta só saber como o mundo está agora, é preciso saber aonde se quer chegar. Esse agente já pensa no futuro. Ele se pergunta: qual é a melhor sequência de ações para me levar até o meu destino? Isso já envolve planejamento, pensar vários passos à frente. E no topo, a gente tem o agente baseado em utilidade. E se existirem vários objetivos, e eles entrarem em conflito, o que é melhor, ir mais rápido ou ir mais seguro? Um objetivo único não resolve. Esse agente usa o que a gente chama de função de utilidade para medir o quão feliz ou satisfeito ele ficaria em cada situação, permitindo que ele tome decisões difíceis, equilibrando diferentes prioridades. Até agora, todos os agentes que a gente viu foram projetados com um conhecimento fixo, meio que vieram prontos de fábrica. Mas a verdadeira fronteira da IA, o que é mais fascinante, é criar agentes que não são estáticos, que conseguem aprender e melhorar com a própria experiência. O segredo de um agente que aprende está nessa estrutura. Pensa nele dividido em duas partes. Tem o elemento de desempenho, que é o executor, aquele que escolhe as ações do dia a dia. E tem o elemento de aprendizado, que é tipo um professor interno. Ele observa o que acontece, recebe um feedback de um crítico para saber se a ação foi boa ou ruim e usa isso para ajustar as regras do executor, para que ele seja melhor da próxima vez. E o ciclo de aprendizado funciona assim. Primeiro, o agente age no mundo. Segundo, o crítico avalia. Isso que a gente fez foi bom ou foi ruim? Terceiro, o professor interno aprende com essa crítica e ajusta as regras. E por fim tem uma parte muito legal que é o gerador de problemas. Ele sugere tentar coisas novas, explorar para descobrir ações ainda melhores que talvez ninguém tenha pensado antes. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocadora. Se um agente consegue aprender por conta própria, se adaptando e melhorando continuamente só com base no que ele vivencia no mundo, será que, em algum momento, ele pode se tornar mais competente do que a pessoa que o programou no início? Essa é uma ideia poderosa e é o que move grande parte da pesquisa em inteligência artificial hoje.